Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Strange Darling, filme dirigido e escrito por J.T. Moner, que lançou no Fantastic Fest do ano passado com uma excelente repercussão e que ficou quase um ano parado para conseguir viabilizar a distribuição inicialmente nos cinemas dos Estados Unidos, uma distribuidora muito pequena que não conseguiu muitas salas, e depois aí para a expansão no aluguel digital e também no streaming de outros mercados. Inclusive, esse filme tem várias questões quanto controle criativo, e nós estamos falando muito sobre isso. Eu discuti na questão de Coringa 2 mais recentemente, porque a produtora de Strange Darling, a Miramax, fez o máximo possível até o último minuto para mudar a estrutura do longa na pós-produção. Nas filmagens já tinha controvérsia, porque a Miramax não queria a Willa Fitzgerald como protagonista. O diretor convenceu ainda assim, e depois, quando o filme estava pronto, a Miramax não gostou do corte final. A questão é que o filme tem uma estrutura não linear, e não só isso, você tem praticamente a montagem de um quebra-cabeça sendo feito, e a Miramax queria algo mais linear. Eles não acreditavam no sucesso e na viabilidade comercial dessa produção. Uma cláusula do contrato do diretor garantia a ele, no seu corte final, a rodagem numa sessão de teste, e a rodagem foi muito boa. Com isso, ele não teve problemas também para conseguir viabilizar o seu projeto. Gente, que ótima surpresa! Eu realmente assim fiquei muito impressionado com a capacidade desse filme surpreender e da forma como você pode ter memórias de outros tantos longas, até envolvendo serial killers. E esse longa, ele opta muitas vezes não só por um caminho diferente, como também por uma desconstrução simbólica, até mesmo de alguns clichês do cinema hollywoodiano. Existem ótimas ideias não só no desenvolvimento da história, mas também na parte técnica. Um filme rodado em 35mm, até achei curioso que a produção colocou isso como um baita fator diferencial, o que tá certo, é algo para ser celebrado, só que aí parece que é o único filme recente feito em 35mm, mas enfim, uma estrutura não linear que até é estranha no primeiro momento, não só pela confusão entre os capítulos, mas também no curto espaçamento, só que depois eu garanto, tudo acaba tendo um impacto muito forte. E aí, pessoal, deixa eu contar pra vocês que eu tive uma experiência pra lá de curiosa, porque no mesmo dia que eu assisti Strange Darling, eu tinha assistido mais cedo o filme Maníaco do Parque, que é um lançamento Prime Video, que muito em breve eu vou comentar aqui no canal também. E aí vem aquela questão da paixão pelo cinema, de às vezes você vê um filme fraco e depois sabe que pode ter o refúgio num clássico, ou pode conseguir se surpreender sempre, como o caso aqui de Strange Darling, levando em conta filmes que envolvem de algum modo serial killer. Esse longa aqui, ele deixa sua marca recente como thriller, se encaixando também no terror psicológico. É um filme muito bom, tem uma fotografia em 35mm belíssima do ator Giovanni Ribisi, é o seu primeiro projeto como diretor de fotografia, mas eu estava vendo uma entrevista, é uma paixão muito antiga que ele tem pelo estudo, pelo cinema, pelo amor aos 35mm, o que nos coloca num filme que constantemente puxa simbolicamente pelos thrillers lá dos anos 70, numa expansão temática, também dando conta de uma maior violência. Existe uma mescla do neon com uma paisagem rural aparentemente calma que torna essa experiência de Strange Darling esteticamente muito diferenciada. Tem o espaço aberto do campo, como eu disse, transmite essa calmaria, desse fluxo rural, tudo na tranquilidade, contrastado com um ambiente fechado, de claustrofobia, de pânico, de muita tensão, e é uma tensão do começo ao fim. Eu achei lindo o uso da luz no filme, a manipulação da luz no filme no 35mm. A Fitzgerald é uma atriz muito boa, fechou totalmente com essa proposta, e eu tava pensando, né, pra Miramax não gostar da Fitzgerald no começo das rodagens, o que eles queriam? Talvez eles queriam uma atriz mais expressiva, com caras e bocas, que forçasse muito na expressão. Ainda bem que ela não faz isso. Foi uma ótima decisão do diretor e ela transmite um equilíbrio muito grande, porque a personagem dela é extremamente complexa, uma personagem que precisa dar conta de muitas questões emocionais e também dessa tensão. Ambientado em uma área rural do Oregon, o filme segue a história de dois estranhos, interpretados por Fitzgerald e Kyle Gallner, que se encontram em circunstâncias inesperadas.
Nós acompanhamos o desenvolvimento de conflitos e eventos perturbadores que envolvem o serial killer num constante jogo de manipulação. Nós temos um grande diferencial aqui, que é a questão da divisão em capítulos nessa estrutura não linear, em que, como eu disse, o espaçamento entre os capítulos é muito curto, o que causa um estranhamento. Só que aí depois, na progressão da história, você vê que isso acentua não só uma tensão, mas toda uma questão do cinema de lidar com cenas, por exemplo, de perseguição, da caça contra o caçador. Porque você recebe alguns fragmentos, tem em conta fragmentos de memórias de outros filmes, de outras séries, de situações semelhantes, e o diretor simbolicamente ele busca revisar isso e também muitas vezes desconstruir ideias que você tem sobre thrillers, sobre filmes que dão conta também de serial killer. Nesse caso, pessoal, pegando em conta o gênero, muitas vezes esses filmes são carregados de um didatismo chato, de tentar dar conta de outros protagonistas, de inventar personagens. Enfim, para dar um exemplo, eu vou falar sobre o filme Maníaco do Parque muito em breve. Eu acho que é a próxima crítica do canal, no momento que eu tô gravando, de Strange Darling. Mas eu acho que era isso que a Miramax queria. A Miramax queria um filme linear, uma história para contar, um começo, meio e fim tradicional, que você tem serial killer, você tem a pessoa que é perseguido pelo serial killer, com algumas anotações, e é isso. A ideia do diretor é de fazer algo totalmente diferente. E é muito bacana ver uma produção pequena com um rumo original que desafia e surpreende. Tanto é que chegou um momento que eu fiquei pensando, nossa, vai ser muito difícil acentuar um nível de surpresa ou querer trazer qualquer tipo de novidade. Mas o filme ele continua estimulando não só reflexões no estudo do gênero, mas também no que diz respeito à perseguição. Às vezes, tá certo que o filme estica um pouco a corda porque ele pode se aproveitar de um ambiente rural com pouco trânsito de pessoas para isolar uma situação, mas no geral isso funciona muito bem. E eu confesso que chegou um momento que eu me deparei com uma memória muito forte de um massacre da Serra Elétrica, em que você vai ter o contraste, né, da área rural, desabitada, contra a brutalidade e violência de um local fechado. E o diretor se aproveita de tantos confrontos físicos com um estilo super envolvente para criar também nesse filme uma vertente de terror psicológico que se torna muito impactante. O cuidado com a ambientação é ressaltado pela trilha sonora, em que você tem um trabalho excepcional, só que também o filme coloca como aliado o uso do silêncio. Hoje em dia em Hollywood, até para dar conta às vezes de uma maior tensão artificial, você tem cenas de perseguição ou cenas que buscam dar conta de um instante decisivo em que a trilha quase que se torna uma protagonista. Em Strange Darling, a trilha é um bom acompanhamento. Quando o silêncio precisa ser utilizado, ele vai ser utilizado até para benefício de toda essa construção de um cenário de crimes. E no geral eu gostei muito da Fitzgerald, como eu disse, ela traz um equilíbrio para uma revisão do gênero, para uma revisão do que você espera de filmes desse tipo que me surpreendeu. Gostei da experiência de ver coisas sendo levadas para um outro caminho que você não encontra, especialmente no cinema dos Estados Unidos, que consegue gerar mais visibilidade para longas desse tipo. Claro que no geral, para 1h30, são muitos acertos e tem algumas coisas que elas podem incomodar talvez. Como eu disse, o filme ele força muito quando precisa, em algum modo, por mais que seja uma abordagem micro, envolver o cenário externo e, quem sabe, envolver a polícia. Então tem algumas considerações que eu não gostei tanto assim, perto do que estava sendo desenvolvido. Mas, no geral, gente, é uma ótima surpresa. Para quem gosta de filmes desse tipo, eu deixo a recomendação. Para Strange Darling, nota 8. A distribuidora nos Estados Unidos é muito pequena. Eu acredito que esse filme não conseguiu, por conta disso, uma grande rodagem, porque era um longa que ele poderia ter um marketing diferenciado, só que a partir do momento que ele entra como adição de aluguel digital ou adição de catálogo de serviço de streaming, dependendo do país, dependendo da plataforma, ele vai conseguir mais notoriedade, ele vai conseguir também muito mais força na repercussão, até mesmo em grupos, no marketing boca a boca para assistir o filme. Tem um outro caso recente de um longa que tinha essa promessa, que era Watcher, que demorou tanto para viabilizar a distribuição, mas tanto que acabou sendo esquecido como uma mera adição de catálogo. Se for feito um bom trabalho de Strange Darling internacional, sabendo já que o circuito cinematográfico ficou de lado,
penso que esse longa pode gerar uma excelente repercussão e ser cada vez mais visto. Certo? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!